E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre probabilidade. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora para a aula? Bom, vamos falar hoje da probabilidade de um evento, certo? Então, o que eu tenho que analisar para calcular essa probabilidade de um evento? Primeiro, eu tenho que ver qual é o meu espaço amostral, tá? Que a gente viu na aula anterior, que a gente chama de N de ômega, certo? O número de elementos desse espaço amostral. E também, qual é o número de elementos do evento que eu quero estudar, que são partes específicas desse espaço amostral que eu tenho, certo? O que vai ser a probabilidade de acontecer aquele evento que eu estou estudando? Eu vou ter que calcular, né, essa probabilidade fazendo o quê? A divisão entre o número de quantidades, né, de elementos do meu evento dividido pelo número de quantidades de elementos que eu tenho no meu espaço amostral, ok? Nós vamos ver isso através de exemplos que aí você vai entender melhor, tá joia? Primeiro exemplo, eu tenho uma urna e nessa urna eu coloquei 15 bolinhas numeradas de 1 a 15. O que eu quero saber ali? Eu quero saber que se ao tirar uma bolinha ao acaso, qual é a probabilidade desta bolinha que eu estou sorteando ser maior ou igual a 11? Então, a gente vai começar analisando qual é o meu espaço amostral aqui. O meu espaço amostral são os números de 1 a 15 que estão em cada uma dessas bolinhas. Qual a quantidade que eu tenho aí nesse caso? 15. Então, o número de quantidades que eu tenho de elementos no meu espaço amostral é o 15. Outra coisa, o evento que eu quero estudar é tirar ao acaso a bolinha 11 para cima, tá? Porque é maior ou igual a 11. Se ele fala só maior que 11, eu ia começar de 12, mas ele falou maior ou igual a 11. Então, eu tenho o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, que são as possíveis bolinhas que eu quero retirar. Então, esse é meu evento. E o meu evento tem quantos? 5 elementos, ok? Para fazer o cálculo, o que eu vou fazer? Calcular a minha probabilidade que isso aconteça. Eu vou pegar a quantidade de elementos do meu evento e vou dividir pela quantidade de elementos do meu espaço amostral. Nesta situação, então, é 5 dividido por 15, tá certo? Por quê? O número de elementos aqui, nesse caso, do meu evento é 5 e do meu espaço amostral é 15. Dividindo os dois por 5, eu vou encontrar 1 para 3. Ok? Então, o resultado final é 1 para 3. Pode ser transformada em decimal também, pode ser transformada em porcentagem, um monte de coisa. Mas deixando aqui, a gente já consegue obter a nossa resposta. Certinho? Próximo exemplo. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Então, eu lancei ele primeiro, pego o dado de volta, né? Anoto qual foi a face que saiu e jogo o dado novamente. Então, o mesmo dado lançado 2 vezes. Eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrer, primeiro, a hora que eu lançar o primeiro dado, o número 5, e a hora que eu lançar esse dado novamente, sair o número par, tá? Esse é o evento que eu quero estudar aqui nessa aula. Bom, primeira coisa que eu vou analisar é qual é o meu espaço amostral. Como eu vou lançar o dado 2 vezes, as faces elas vão cair, ora um número, da segunda vez, o outro número. Então, eu formei aqui pares, olha. Esse aqui é o primeiro lançamento, esse aqui é o segundo lançamento. Portanto, eu tenho aqui, primeiro lançamento 1, segundo lançamento caiu o 1 também. O primeiro lançamento saiu 1, no segundo lançamento pode sair 2. Aí depois seria quem? Primeiro lançamento 1, segundo lançamento 3. E assim eu fui enumerando todas as possibilidades que vai acontecer aí, tá certo? E a gente pode fazer isso ou então pensar o seguinte. Bom, se na primeira vez que eu lanço o dado eu tenho 6 possibilidades, porque o dado tem 6 faces, e depois eu vou lançar novamente e eu tenho mais 6 faces, para que eu calcule isso daí, estão lembrados lá do início do princípio, né, multiplicativo, é só fazer 6 vezes 6, tá certo? Quantos que eu tenho, quantos elementos eu vou ter aqui então? 36, ok? Bom, agora vamos ver o nosso espaço, dentro desse espaço amostral, qual é o nosso evento. O nosso evento seria o quê? Primeiro sair os 5.
e segundo ser um número par. Quais pares eu posso fazer aqui? Olha, 5 e 2, 5 e 4 e 5 e 6. Então, são esses as ocasiões que eu tenho aí que eu quero analisar. E aí, no caso, são 3 elementos, ok? Para fazer o cálculo, então, a gente vai fazer o número de elementos do nosso evento dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, que aqui no caso fica 3 para 36. 3 para 36 eu consigo dividir por 3, isso aqui dá 1 para 12, ok? O próximo aí, nós temos o mesmo dado sendo lançado 2 vezes, porém agora, o que eu quero? Eu quero que o produto dos pontos que eu obtive, ou seja, o produto do primeiro lançamento vezes o produto vezes o segundo lançamento, esse produto tem que ser maior do que 12. Aí a gente vai ter que olhar, né, dentro do nosso espaço amostral, que continua sendo 36 possibilidades, porque aqui o espaço amostral é o mesmo, quais deles tem aquela situação. Então, eu fiz aqui, tá, essas combinaçõezinhas, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 4, todas essas aí, eu tenho essa situação onde a multiplicação 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 4, 16. Quaisquer pares desses aqui, vocês podem multiplicar que vai dar maior do que 12, ok? Aí, quantas vezes eu tenho isso aqui? Eu tenho 13 possibilidades. Aí, eu tive que realmente escrever cada uma delas e contar essas possibilidades, tá? Aqui, no caso, são 13. Para fazer o cálculo, então, eu pego o número de quantidade de elementos do meu evento e divido pelo número de quantidade do meu espaço amostral, tá? Aqui, no caso, então, é 13 para 36. E 13 para 36 a gente não consegue simplificar. Ok? E assim terminamos esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou desta aula sobre probabilidade. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!